que os nossos jovens negros precisam 2 vezes ser melhores para ter uma chance? E ainda assim, eles seguem, persistem, conquistam. Então é o que eu falo pro Natan. Natan, você tá com documento? Natan, você anda direito? Por mais que ainda, né, hoje é diferente, mas anda com uma roupinha melhor, anda direito. Por quê? Porque a gente é visado, a gente vê o homem negro, infelizmente, ele é visado. Ainda eu falava, pai, por que você não me fala coisas bonitas? Palavras bonitas. Ele sempre falava assim para mim, Mariana, você, nossa, tem que ser você, tem que ser a Mariana, nossa, tem que, sabe? E aí eu fui crescendo com isso, sabe? E eu acho que através dessas palavras eu fui criando força e fui vendo que eu era uma menina solo, que eu precisava lutar para que outras recebessem palavras bonitas, sabe? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pode, Dan. Eu sempre digo que pode, o seu podcast disruptivo. E antes de eu começar o episódio, que hoje está muito babado, como todos eles, na verdade, eu quero começar agradecendo as minhas pessoas apoiadoras, que é a Agência de Comunicação Respeite Meu Chiado, a Maria Preta Pier, e agora também temos um novo apoiador, que é a GoTech Education. E depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Vou aqui fazer a minha autodescrição de hoje. Eu estou com meu cabelo black, estou aqui com o meu maravilhoso colar de búzios, uma blusa, uma camiseta toda colorida, e atrás de mim tem um fundo branco. Eu não vou, assim, engabelar muito vocês. Nesse mês de março, a minha ideia, de fato, é trazer mulheres que eu entendo que são representatividades e representativas dentro do contexto do cenário de mulheres negras, não vou dizer aqui só no podcast, mas eu gosto de dizer no Brasil, né, gente? Porque quem não conhece precisa conhecer essas mulheres. E hoje eu estou com a Mariana Nunes. A Mari, gente, uma mulher preta lá da minha terra, lá de Campinas. É para quem já acompanha o podcast, que fez 1 ano em janeiro, sabe da minha origem. E quando, na verdade, sei lá, tem um pouquinho mais de um mês, que eu e Mari, a gente parou para tomar um café, na verdade, porque a gente só estava se cruzando por aí nos eventos, o quanto que a gente falou dessa questão do nosso aquilombamento, e especialmente na nossa cidade. Por ser a última cidade do mundo a abolir o processo das pessoas escravizadas, e uma vez eu fiquei muito, digamos assim, eu fiquei muito intrigada, pensando nesse rolê de aquilombamento, especialmente de mulheres pretas na cidade de Campinas. E eu fui começando a entender um pouco desses contextos, né? Porque a gente, com mais de 40 anos hoje, está aqui, né, se juntando, e eu brincando que a gente podia ser amiga de infância. Mas está tudo bem, a gente está começando a vida agora, né? Sim. Isso. E quando eu fui pesquisar, e eu sempre falo que os contextos históricos, eles também influenciam muito nas questões dos territórios, das questões como a gente se relaciona com as pessoas, e especialmente quando estamos falando de pessoas negras. Campinas era uma das cidades das rotas de café, né? Campinas foi uma cidade muito rica na produção de café, especialmente na época da escravização. Porém, as fazendas na cidade de Campinas, elas eram muito distantes uma das outras. Eu falo que eu gosto de pensar assim. E isso, óbvio, acabou dificultando o aquilombamento das pessoas negras, sejam para formar quilombos, sejam, enfim, para conseguirem alguma estratégia de sobrevivência. Então, eu falo que talvez esse contexto ele tenha ficado muito enraizado na gente, na nossa cidade, mas que a gente está aqui para quebrar isso. Então, também é um pouco disso que a gente vai falar agora. E aí, enfim, a gente já tinha telefone, Mari, numa época de empreendedora. Eu lembro até hoje que eu comprei de você, acho que foi um Victoria's Secret, isso já tem alguns anos. Ela ainda foi me entregar em casa. E eu comecei a acompanhar o movimento da Mari, mesmo que à distância, porque depois acabei vindo para Maricá, e vice-versa, nessas poucas trocas que a gente teve aí nesses encontros. E uma das últimas vezes que eu fui a Campinas, falei, não, gente, preciso tomar um café com essa mulher, que até choro rolou, tá, gente? Porque o encontro foi muito incrível. Então, vai ser um pouco disso que a gente vai falar
Mas antes eu vou apresentar aqui a Mari, antes dela, de fato, trazer aí as suas palavras. Então, Mariana Nunes é empreendedora social, facilitadora e estrategista de negócios inclusivos, fundadora do movimento Rosalina, lidera iniciativas voltadas ao fortalecimento de mulheres negras empreendedoras, promovendo formação, geração de renda e desenvolvimento comunitário. Formada em marketing, graduanda em gestão de projetos e negócios sociais, atua na criação e facilitação de programas, mentorias e projetos de impacto com foco em equidade, liderança negra e autonomia econômica. Em 2023, foi reconhecida como Rainha Pérola Negra pelo Conselho de Comunidade Negra de Campinas, na área de desenvolvimento comunitário. Em 2024, foi reconhecida como Rainha do Futuro pelo Instituto Rainhas, destacando sua liderança e impacto social. Eu acho que já ser uma mulher negra, a gente já fala de impacto o tempo todo na vida, né, Mari? Total. Seja bem-vinda. Gostaria que você fizesse sua autodescrição e que você trouxesse um pouco assim de quem é a Mari dentro de todo não, né? Eu falo que é só um pouco do contexto, porque somos múltiplas, dentro desse pequeno contexto que eu acabei de apresentar aqui. Ai, mulher, eu vou fazer então a minha autodescrição para depois eu te agradecer por esse convite icônico. Eh, eu estou então, eu sou uma mulher negra, eu uso cabelo black, tá curtinho meu cabelo. Eu tenho uma fita, um lenço de cetim de onça. Estou usando brincos redondos azuis. Estou usando um vestido também, acho que é meio bege, off-white, entendam como quiser, mas é nesse tipo de tom, assim, claro. E no meu fundo é um fundo branco, tá? Ai, mulher, eu quero te agradecer por esse convite. Quando você me fez o convite, você me enviou a mensagem, eu falei: "Gente, como assim? Eu? Com a Danúbia?". Maravilhosa, mas eu acho que é isso, agradeço mesmo por você dar a oportunidade de eu poder contar um pouco da minha história, uma mulher preta daqui de Campinas, eh, e agradeço mesmo por essa oportunidade. Bom, quem que é a Mariana Nunes? Mariana Nunes é uma mulher preta sonhadora, periférica, mãe solo, nascida e crescida em uma comunidade aqui em Campinas, na região do Campo Grande, precisamente ali no Parque Itajaí 2. Uma menina que cresceu sonhando, que cresceu com uma avó que foi lutadora, batalhadora, e aí depois mais pra frente vocês vão saber a história do movimento Rosalina. Mas é isso, assim, uma mulher de garra, de fibra, uma mulher que chora, emotiva, chora quando tem que chorar, como choramos na nossa conversa na Nico. Uma mulher que gosta de olhar no olho das pessoas e não vai chorar, hein? O choro aqui está liberado, fica tranquila. Tem vários O choro é episódios com livre. choro. E é isso, Mariana Nunes é isso. Mariana Nunes tem coração, tem emoção, cresceu vendo a desigualdade social, e é isso. Mari, eu gostaria que você trouxesse um pouco do contexto, né? Eu sempre trago aqui para o pessoal que eu, Danuba, eu não sou, né? Nunca fui uma mulher negra periférica, embora hoje eu entenda contextos, né? Eu falo que hoje eu adentro alguns espaços para entender um pouco desses contextos de desigualdades, mas eu falo que eu, Danuba, de fato, nunca passei e não vou passar por essas dificuldades, né, que as pessoas que moram longe dos grandes centros enfrentam para trabalhar, para estudar. Eu tenho assim, um pouquinho de noção, sei que Itajaí ele é bem distante do centro de Campinas e não é diferente de qualquer outro contexto urbano, né? As melhores oportunidades, especialmente de trabalho, ainda continuam concentradas nos grandes centros. E como que foi esse processo, né, para Mariana, enquanto uma mulher negra periférica, e hoje se tornar uma mulher empreendedora, né? O que a Mari, lá de trás, essa menina que você trouxe sonhadora, enxergava e o que ela conseguiu conquistar hoje?
Eu digo que foi uma foi assim foi batalha. Foi batalha no sentido de eu acho que a gente vai passando por etapas, né, Dan? Primeiro é a etapa dos estudos, né? Eu tenho um filho, meu filho tem 19 anos, e recentemente, eu vou só mudar um pouco a estratégia para te contar. Sem problemas. Meu filho recentemente foi habilitado, recebeu aí a CNH, muito feliz com 19 anos, coisa que eu não tive na idade dele. Então, essas comparações eu gosto de fazer, para você ver a luta, né? E ele entrou, agora ele está trabalhando numa multinacional, tudo, e também estou muito feliz, ele completou um mês agora, e estou muito feliz. Então, assim, eu digo que o Natan é o sonho que eu não tive, né? O Natan, eu sempre lutei para que ele estudasse em escola particular, então desde os 2 anos que ele estuda em escola particular, me esforcei, sendo uma mãe, mulher preta, periférica, nunca tive o apoio do pai, da família, né? Que a maioria do contexto das mulheres negras do Parque Itajaí, que eu cresci, a maioria das minhas amigas tem esse mesmo histórico, né, de ser mãe solo, preta, periférica. E aí, por que eu trago o exemplo do Natan? Porque naquela época eu não tive essa oportunidade. O que eu tive que fazer? Eu tive que começar a ralar aos 15 anos, né, num shopping, para poder ajudar os meus pais dentro de casa, porque meus pais trabalhavam. Meu pai era um homem negro, era, né, falecido, um homem negro que sempre bebeu, sempre. E eu vi aquela cena dele maltratar minha mãe, cenas que acontecem hoje, existia, eu tô com 43 anos, de maltratar minha mãe, e e aí eu tive que, sabe aquela missão de, eu vou ter que arregaçar as mangas, sendo a irmã mais velha, porque eu tenho uma irmã mais nova, arregaçar as mangas e ajudar minha mãe de alguma forma, ou em casa ou trabalhar. E aí eu decidi começar a trabalhar com 15 anos para tentar ajudar, pelo menos em casa, e pelo menos porque a gente, nós, adolescentes de 15 anos, a gente sonha em ter uma roupa legal, um tênis legal, e aí como minha mãe não tinha condições, porque o meu pai só pensava em beber, né, e não ajudava em casa, e aí eu tinha que ajudar em casa também, mas não por obrigação, porque gostaria, eu queria ali, tá? Então, minha história já começa ali, né? Sendo responsável por uma atitude que era responsabilidade do meu pai, né? Que, na verdade, com 15 anos era para eu estar estudando, né? É, dedicar meu tempo mais para o serviço, eu trabalhava. E aí, esse foi meu histórico na adolescência. Comecei, me formei, tive o Natan com 23, que é o histórico também de muitas mulheres pretas. A gente não pode se vitimizar e falar, ai, não, no histórico da mulher preta periférica, é o histórico da mulher preta periférica. Todas as minhas amigas da minha idade são mães de 2, 3 filhos. Por quê? Porque a gente só tem esse contexto, só tem esse histórico dentro da periferia. Então, como a gente tem um exemplo, a gente acha que é legal, né? E como meu pai, além dele beber, ele foi um homem que sempre me prendeu, né, para sair. Eu lembro uma época que as minhas amigas, elas brincavam do lado de fora, eu com 17 anos, tá? Brincavam do lado de fora e eu e minha irmã, a gente brincava do lado de dentro. Ele não deixava a gente sair porque o bairro era perigoso. E aí, a primeira vez que eu saí, com 23, eu já engravidei. Então, para você ver que a gente é todo um histórico. Eu não condeno meu pai, mas foi uma lição que eu tive e de que a gente não tem que prender, de que a gente tem que ser livre, a gente tem que deixar os nossos filhos livres. E foi isso. A minha história, minha infância foi totalmente conturbada nesse sentido de ser privada de muitas coisas, de ser apagada de muitas coisas. Esses dias eu estava tendo uma DR com a minha psicóloga,
porque eu estava lembrando de umas falas do meu pai. Para você ver que o homem negro naquela época ele era ainda não é era agressivo, era machista, né? Palavras agressivas, machistas. Ele ele nunca falava, eu adolescente ainda, eu falava: "Pai, por que que você não me fala coisas bonitas, palavras bonitas?". Ele sempre falava assim para mim: "Mariana, nossa, tem que ser você, tem que ser a Mariana, nossa, tem que", sabe? E aí eu fui crescendo com isso, sabe? E eu acho que através dessas palavras eu fui criando força e fui vendo que eu era uma menina solo, que eu precisava lutar para que outras recebessem palavras bonitas, sabe? E ali eu tinha esse encontro só com a minha avó, que sempre me acolhia e me falava coisas bonitas e falava: "Não, você vai ser alguém". Sabe, quando a gente é adolescente, a gente quer ouvir palavras bonitas do pai e da mãe? Isso eu não tinha. Isso eu não tinha porque eu tinha que ter a responsabilidade ali de ser uma menina de 15 anos, mulher, para ajudar em casa, mas aquela menina mulher queria escutar palavras, de apoio, de conforto do pai e da mãe, e muitas vezes eu não tinha, então foi isso. Acho que é um pouco da minha história de infância, não gosto muito de falar, gosto muito de falar daqui para frente, porque a gente traz engates, mas eu acho que é isso. E é muito importante você trazer esse contexto, porque é um contexto, infelizmente, que ainda é muito vivo, né? Total, Dentro das comunidades, das periferias, enfim, que os nomes mudam de acordo aí com as regiões, sim, mas você traz um contexto que eu falo que ele não é vivo só nas comunidades, né? Eu vou trazer uma especificidade dos homens negros. O homem dentro de uma sociedade em geral, ele já é ensinado também, né, de que ele tem que sim. ser o provedor, de que ele não pode chorar, que ele tem que ser forte o tempo todo, que ele não pode demonstrar vulnerabilidade, Ele não pode dar um carinho para uma ele não filha, pode dar um carinho ele não pode falar exatamente. palavras positivas para a filha. Exato. E aí, quando a gente faz esse recorte para os homens negros, e que vem toda uma memória ancestral também, Sim, de que, enfim, também não gosto de ficar trazendo esses contextos que são mais fortes, mas eles são necessários, e que é essa bagagem, infelizmente, que a gente ainda carrega, né? E aí, quando a gente está falando especificamente das periferias das comunidades, eu gosto de trazer esse olhar bem político, que os nossos governantes, enfim, a sociedade como um todo, não quer enxergar e que políticas públicas ou pessoas como eu, como você, que pensam em impacto, são pessoas fundamentais para que a gente consiga mudar esses contextos. Óbvio que eu já entendi que também veio muito da nossa conversa, né, que a gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas eu falo que sim, quando a gente consegue mudar ou transformar pequenos territórios, a gente já está fazendo um pequeno avanço, mas trazendo um olhar de que, tecnicamente, essa responsabilidade não seria nossa. O que, que Mariana pode fazer nesse contexto? Ela acabou de dizer que tem um filho homem. Ela conseguir trazer esse olhar de que sim, de que o filho dela pode chorar, de que sim, ele pode ser um sim. homem que pode trazer à tona a sua Fiz um post vulnerabilidade. recentemente no Instagram, não, no LinkedIn, de que é exatamente isso. A gente cria os nossos filhos, na verdade, para eles serem. Eu postei no LinkedIn, eu não lembro exatamente, eu posto tanta coisa, mas foi uma pauta que eu usei e que ele fez o post, né, de que ele estava há um mês na Samsung, e Legal. aí ele E aí eu escrevi de que os nossos jovens negros eles precisam ser 2 vezes melhores. Por que, que os nossos jovens negros precisam 2 vezes ser melhores para ter uma chance? E ainda assim, eles seguem, persistem, conquistam. Então é o que eu falo para o Natan: Natan, você está com documento? Natan, você anda direito? Por mais que ainda, né, hoje é diferente, mas ó, anda com
roupinha melhor, anda direito. Por quê? Porque a gente é visado, a gente Sim. prende. O homem negro, infelizmente, ele é visado, ele é chamado de marginal, Uhum. ele é confundido por outro, às vezes, muitas vezes na rua. Então, olha, vai ser barrado, você vai ser parado. Então, e aí é o que eu trago aquele contexto, que ele é o sonho que eu não tive, porque é a prova de que os nossos sonhos podem se transformar em legado. E eu falo sempre para ele, cresça com competência, né? Que você ocupe os espaços com consciência Sim. e que você nunca se esqueça de quem veio antes de você, né? Para que e eu falo assim para outras mães também, e falo isso no LinkedIn. Quem quiser me seguir no LinkedIn, Mariana Nunes, olha, eu já fazendo o meu É show. isso aí. Para outras mães que estão formando futuros líderes, porque acredito que o Natan vai ser um líder, que o nosso trabalho ele é invisível, né, para o mercado, mas é a base de todas as nossas conquistas, né, nos ensinamentos, através dos nossos ensinamentos para os nossos filhos. Então é isso, amiga. Eu acho que tudo que eu não pude, não tive, eu acho que eu tento passar para o meu filho homem. Tá aí o meu orgulho. E é isso, é nesse contexto que a gente tem que lutar sempre. Infelizmente, eu também coloquei essa pauta no LinkedIn de que eles veem a mulher negra, fica falando que a mulher negra é isso, que empreender a gente empreende, mas a gente empreende por status. Não, a mulher negra ela não empreende por status, ela empreende porque ela precisa colocar lá o arroz e o feijão, ajudar o marido, que às vezes está bêbado, está usando droga, colocar o arroz e o feijão dentro lá da casa dela para alimentar os filhos. Então ela vende uma Avon, ela vende isso, ou ela faz uma sobrancelha, ela faz isso por quê? Para acrescentar na renda. Então, muitas vezes, você empreende por hobby. Não, não é por hobby. Ela empreende porque ela passa ali necessidade. E muitas vezes, ou para poder ficar com o filho, porque agora, graças a Deus, a gente tem creche, a gente tem projetos aí da vida que conseguem deixar os nossos filhos, mas muitas vezes porque recebe um não, porque levou um não do patrão, né? E porque foi levar o filho no médico, ela tem que sair para poder ficar em casa, para poder ficar com o filho, e aí empreende. Então, essas desigualdades que a gente vê. E esses dias, aqui em Campinas mesmo, eu vi que o pessoal dá muito engajamento para pessoas pretas que já são formadas, sabe? Dá muito engajamento para esse tipo de pessoa. Não, você tem que dar engajamento para a mulher preta periférica que está passando ali, ó, a necessidade. Exatamente. Uma pessoa que participou de um podcast, o nome de um podcast eu nem vou falar. Aí eu já querendo. A pessoa já quer polemizar, mas conta essa Já quero. fofoca, que essa fofoca eu não tô Gente, sabendo, traz a não. pessoa do contexto, traz a pessoa da base para falar o que ela Isso. passa, Uhum. entendeu? A gente não tem. Aí, por isso que eu trouxe essa pauta no LinkedIn, porque aí fica, ai, nossa, porque ai, eu passei. Não, gente, vamos trazer a pessoa que sofre, da Exato. base, entendeu? Vamos trazer as mulheres lá do Bassoli para falar que apanha todo dia do marido e é silenciada. Entendeu? Vamos trazer aquela mulher que é mãe solo, que está lá ralando, que fica lá no Progen, lá no CRAS, na fila do leite, toda quarta-feira. Essas pessoas que a gente tem que trazer para falar, Danúbia. Exatamente. Entendeu? Para contar o contexto. Esses governantes precisam escutar essas pessoas. Enfim, olha, eu tô nervosa, eu já quero. Eu sempre falo que é muito fácil governar debaixo do ar-condicionado. Exato. Ninguém Mas quer, vai ali na base. né? Não vai. Não vai, de jeito nenhum. Só trazendo esse adendo, né? Uma amiga minha estava aqui esse fim de semana no Rio, e sempre que ela vem a gente se encontra. Enfim, a gente decidiu ir num lugar X, que era distante. Não, já vamos ali. E eu fico pensando, né, que Campinas, que é a segunda cidade maior do que a própria capital, ainda não tenha um transporte público modernizado e um transporte público que funcione, né? Porque a cidade cresceu tanto, mas essa parte da gestão pública não deu conta de acompanhar.
E aí ela falou, nossa, Dan, lá em Campinas, cara, é tão simples colocar, o aplicativo não funciona, aí você tem que ir lá e às vezes você não consegue comprar um cartão, enfim. E eu já achava, né, o transporte público de Campinas horrível quando andei muito de ônibus, né, gente? Ainda sei o número de todos os ônibus que, enfim, faziam a parte ali do... Sabia andar para todo quanto é canto da cidade, mas já entendia esse contexto que em alguns lugares, né, o transporte público já não chegava. Isso eu estou falando coisa de 15 a 20 anos atrás. E hoje Continua a mesma coisa, amiga. continua a mesma coisa. É Continua. uma parte da cidade que, né, não evoluiu junto com o crescimento populacional. Não. E aí, quando a gente está falando de pessoas da sociedade civil, são pessoas importantes que precisam estar lá. E aí eu vou trazer, né, abrir um outro parênteses para poder fazer essas reivindicações, é uma outra coisa que os nossos governantes não querem, né? Trazer eu sempre digo, né, esse olhar sobre a cidadania, que a gente deveria aprender na escola. E às Total. vezes a gente aprende quando passa por alguma necessidade, ou aprende com amigo, ou quando os pais já vêm de um movimento de lutas sociais, né? Porque aquilo Sim. ali fica enraizado. Então, eu estou dizendo isso porque eu fiz aqui em Maricá um curso sobre racismo ambiental, e aí a professora foi trazendo várias legislações que eu falei assim, caraca, ninguém nunca me falou sobre isso, que estão anotadinhas ali para eu fazer o meu dever de casa depois, Sim. mas isso implica para as pessoas que estão dentro dos seus próprios territórios. Né? Histórias. São elas que passam as dificuldades do Sim. cotidiano. E Né? as pessoas ficam romantizando, Romantizam. não tem que romantizar, tem que falar, olha, isso e pronto, acabou, entendeu? Agora fica Romantizam. romantizando, tentando romantizar o empreendedorismo negro. Não, a gente precisa de investimento estruturado. Tá? Exatamente. Precisamos de investimento estruturado, a gente precisa olhar para os territórios e ver a realidade mesmo, a realidade ali da base, sabe? Ó, por exemplo, você citou o exemplo do transporte. Um exemplo que a gente fala de crédito. Meu, como que uma mulher periférica, muitas vezes ela não tem o nome limpo. Aí o nego vem falando de crédito. Ai, crédito com orientação, tá? Mas crédito com orientação, ela não tem o nome limpo para ela ter crédito, Exato. entendeu? Então você não tem nem que ter esse lance de crédito, tem que ter um negócio facilitado para nega, mesmo com o nome sujo, conseguir pagar e conseguir estruturar o negócio dela. Já começa por aí. Exatamente. Já Aí começa vem por aí. lançando esse monte de crédito. Gente, não adianta isso daí. Quando vem com esse negócio de crédito, gente, para que o contexto é outro, Sim, sabe? muita Não é essa a coisa. realidade. Primeiro pergunta, tem o nome limpo? Não tem. De 100%, 90% não tem o nome limpo da Núbia. É isso. Por quê? Exato. Porque não tem condições de Não tem pagar, condição. entendeu? Então, já começa por aí. Enfim, é isso que eu fico revoltada. Uma das coisas que eu fico muito brava e por isso que eu resolvi entrar nesse movimento mesmo de apoio, especificamente da mulher negra, que é muito invisibilizado, a gente sofre ali sabe, entre nós ali, principalmente a mulher negra periférica, e, e ali não chega, eles não chegam, os de cima, não Não, não chega chega. Não nada, chega, não chega. infelizmente. Infelizmente. E aí, quando você traz, né, eu gosto muito de trazer dados, eu não sei o número exatamente, mas eu sempre falo para a galera dar um Google, são dados do Sebrae, né, Sim, que a maioria das pessoas empreendedoras no Brasil são mulheres são negras. mulheres negras, são 56% mulheres negras, isso na Aliança a gente Ah, trabalha legal. muito isso. Uhum. Por exemplo, vou citar um exemplo da Aliança, tá? Na Aliança, 60% era mulher e 56% mulher negra periférica, Caramba. mãe solo. Ou seja, a gente tem um contexto aí, Sim, né? E eu também gosto muito de trabalhar com números. E, e aí, aonde que está o apoio para essas pessoas, para essas mulheres? eu não tenho. E E eu aí, tenho. ó, o que Aham, acontece? Os líderes periféricos, líderes sim, como eu, que entra para dar um apoio, para dar um curso,
tentar fazer com que essa mulher saia ali do apoio do Lula, dos R$ 650, né? Para dar um engajamento melhor ali, aumentar mais a renda, que é difícil também você trazer esse contexto de que elas precisam se desprender do Lula, Sim. né? Se desprender eu falo do apoio, né? Delas tomarem ali a consciência de que o negócio dela é existente, de que ela é empreendedora, empresária. O meu trabalho é esse, de que ela é empreendedora, empresária e que ela precisa se desprender daquele apoio para ela poder evoluir e crescer, entendeu? Sim. Então, o trabalho do Rosalina também é esse. E o trabalho psíquico, né? De trabalhar 24 horas na mente dessa mulher, porque muitas vezes ela, como eu disse lá atrás, apanha, não tem um histórico legal, tem um filho usuário, enfim, são vários contextos que são estudados, precisam ser estudados e trabalhados. Sim. E só voltando, né, um pouquinho nessa questão dos números, é importante também a gente dizer que a maioria dessas mulheres, para além de serem mais solo, etc., elas às vezes não se enxergam nesse lugar porque elas começam a empreender por necessidade. E eu falo que eu tenho muito esse olhar vivo dentro de casa, né? Embora meus pais puderam me dar uma condição legal, mas eles vieram de famílias muito pobres. Sim. Então, por exemplo, quando eu era pequenininha, eu tenho assim vagas lembranças, mas a minha mãe foi cabeleireira, minha mãe foi esteticista, e mesmo depois quando ela quis ir atrás do sonho dela para complementar a renda, porque às vezes, né, meu pai, embora fosse provedor, mas ela tinha ali os sonhos dela. Minha mãe fazia lanche para vender na faculdade, gente. Eu lembro assim, de eu chegar da escola, ai garota, me ajuda aqui, pelo menos fechar o pão, tá, não sei o quê, porque esse daqui vai para eu comprar meu livro, ou vai para pagar o ônibus. E desde muito nova eu não tinha esse olhar. E aí, quando, óbvio, né, algumas coisas foram acontecendo na minha jornada, eu fui me vendo nesse lugar também, porque a maioria também das mulheres que empreendem, que tem uma outra possibilidade, né, que vem de uma outra projeção social, a maioria também empreende porque passa pelo racismo dentro dos espaços. Eu falo que eu sou uma delas. Eu falo, eu vou usar a minha força para uma outra forma. E, de novo, eu sempre trago aqui, gente, eu não estou aqui penalizando quem quer continuar, cada um com o seu cada um. Mas eu fiz a minha escolha, porque senão, de fato, eu acho que eu nem estaria aqui fazendo esse podcast, porque eu seria uma pessoa extremamente adoecida, justamente por poder conseguir, na verdade, né, enxergar essas desigualdades de contextos também quando a gente está falando de mercado de trabalho, porque ainda somos a que ganhamos menos, né? Somos as que mais demoram para ter projeção de promoção. E aí, quando eu falo de promoção, não é só promoção no papel, promoção em dinheiro também. Como a gente falou, a gente também gosta de dinheiro, né? Sim. Nesse contexto, porque trabalhamos, ganhamos menos, precisamos ser multifacetadas. Exato. Precisamos ser 1001 para quê? Para que a gente tenha dinheiro, que a gente gosta de dinheiro, mas aí depois cuidar da nossa saúde mental, porque a gente está trabalhando o cúmulo do absurdo para a gente ter o dinheiro que a gente gosta, e porque não precisava disso, não, né? Porque somos cabeça. Toda vez que a gente chega, toda vez que uma mulher preta chega, ou num TEDx, ou num lugar assim, a mulher dá um show. Por quê? De inteligência. Sim. A gente fala, a gente sofre, a gente sabe, a gente passou na base, entendeu? Então, acho que é tudo isso, Danilda. Eu acho que... Nossa, tô amando essa conversa. Tô amando, vamos levar para os maiorais. Com certeza. Mas é porque assim, né, Mari, e que esse de fato também é uma das missões do Poddam, é de fato trazer essas vozes plurais de vários territórios, de vários contextos, porque eu sempre gosto muito de dizer, né, os territórios, eles também influenciam muito nas nossas experiências enquanto pessoas, amiga. e especialmente quando somos mulheres negras
E aí eu vou trazer esse recorte, e especialmente quando nós somos de Campinas, né? Que Sim, foi uma das conversas que a gente teve, e que sim, a todo momento eu digo para as pessoas, né? Eu, enquanto uma mulher negra de pele clara, eu sempre digo para todo mundo que, gente, desde quando eu nasci, essa cidade já me trouxe que eu sou uma mulher negra, sim, seja na forma de me olhar, seja na forma dos meus fenótipos, porque sim, eu tenho fenótipos, né, de pessoas negras, embora tenha a pele mais clara, seja quando você começa a reconhecer sobre a sua ancestralidade, mas que você não é tão preta assim, mas também sou branca, né? E aí, quando dentro desses espaços eu comecei, de fato, a passar pela transição capilar, embora eu nunca pude usar química, mas tinha um pouquinho, né, meu cabelo estava assim, comecei a ter uma grana legal ali, pude, de fato, entender o cabelo, que é o cabelo que sempre me foi meu, sim, mas eu sempre digo para todo mundo que hoje eu tenho essa maturidade de talvez entender o contexto da minha mãe, que também não veio de uma família racializada, veio de uma mistura, né? De uma miscigenação. A minha avó era descendente de ciganos, meu avô era indígena, então, gente, nasceu essa mistura. E minha mãe casou com meu pai. mistura. Minha mãe casou com meu pai, que era um homem negro retinto, nasceu esse daqui, nasceu Leonardo. E quando minha mãe não sabia de fato lidar com o meu cabelo, gente, eu tenho muito cabelo, meu cabelo é muito crespo. Muito E, mesmo. Nossas mães, né? E eu, e aí, assim, não, vamos dar uma alisada nisso daí para facilitar a minha vida, porque eu não tenho tempo. Mas também eu entendo que talvez fosse uma forma delas acharem que estaria minimizando as possibilidades da gente passar por situações de racismo, racismo. mas que, por um outro lado, para a gente é uma violência, porque é uma forma de querer mudar a identidade, é a nossa identidade, né? O cabelo é uma identidade. Sim, E hoje eu consigo entender sobre todos esses contextos, mas que assim, gente, não adianta, mesmo com o cabelo alisado, tinha como, não tinha, não tem como. não tem. Infelizmente. A minha mãe, você trazendo isso, eu lembro muito da minha infância, que a minha mãe passava, naquela época existia o salão online. Sim, já existia salão Existia o salão online. online, e o salão online não era tão próprio para o cabelo preto. Agora que eles resolveram recriar ali a composição, enfim, e modificar para o cabelo negro. Mas muitas vezes a gente passava aquele hair life, minha mãe passava para alisar. Por quê? Porque uma mulher para alisar, para não dificultar, né? Mas para ali agilizar o processo dela de arrumar nosso cabelo, e a gente também está mais ali aparentemente agradável para ela, né? Sim, Mas que aquilo prejudicava a gente num todo, me sim. prejudicava, né? E eu lembro que eu passava chapinha, quando não dava certo o hair life, passava chapinha, aquela chapinha do fogão. Gente, tudo isso a gente passou, e agora, graças a Deus, que existe ali um letramento, que existe uma coisa para a gente poder usar os nossos blacks, usar ali a gente ser E que preta. ainda é um desafio, né? Porque quando as pessoas veem essa pessoa de pele mais clarinha, dá uma olhada no meu cabelo, tipo assim, será que é? Será que não é? Mas eu gosto, já que a gente está falando de representatividade, né, eu gosto de falar de ser essa pessoa de representatividade, porque por muito tempo, embora eu sempre me identifiquei enquanto uma mulher negra, mas a gente sempre fica num limbo social, né? Sim, Porque para as pessoas negras retintas, né, para as pessoas pretas, mas você nem é tão preta assim, mas eu também tenho a certeza de que eu não sou uma pessoa branca. sim, Então eu sou o quê? Segundo o IBGE, eu sou parda, que eu acho horrível, mas enfim, mas eu uso para fins de identificação. Mas quando eu estou em alguns espaços que eu consigo trazer essa representatividade, de dizer, não, que também é um ato político, né? Porque você se total. dizer uma pessoa negra, que ainda assim ser negro no Brasil se remete a ser algo muito ruim, quando eu digo, não, eu sou uma mulher negra, e as pessoas olham assim, sim, sou uma mulher negra, porque, ó, me compara com fulano ali, não sou parecida com fulano, eu tô mais parecida que Camara, então eu sou o quê? Sim, Ah, minha pele, ela só é mais, né, ela só tem um tom mais claro. E isso traz identificação em alguns espaços. Eu sim. gosto de trabalhar muito com jovens. Uhum. E aí até relembrei essa história em uma,
sempre faço um trabalho sobre diversidade numa ONG, né, aqui na Vila Isabel, e aí ela fica atrás de uma das comunidades lá da Vila Isabel, e uma vez, gente, uma menina linda, 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 ela veio me perguntar o que ela era, se ela era uma menina negra. E aí a gente vive num país de autodeclaração, né, gente? Eu não posso Sim. dizer para a Mari que ela é negra, ela que tem Não, que você é a declarar pessoa que negra. tem que se autodeclarar, amiga. E aí eu tive que sentar com ela, e que ela estava passando por um contexto que por muito tempo eu passei, porque a família do meu pai vem de pessoas negras bem retintas mesmo, né? E a família da minha mãe, essa mistura. E quando você começa a se tornar adolescente, que você vai ali a ter seus amiguinhos, eu falo que ali são os momentos de socialização que, de fato, você fica meio que num limbo social. E aí eu fui perguntando para ela que, assim, a garota era tão linda, né, que apesar, além dela ser parda, ela tinha que ter olho verde, né? Então tinha toda essa mistura dentro da casa dela. Toda mistura. E aí eu fui trazendo alguns olhares para ela. Eu falei assim, tá, mas como que você se enxerga? Ela, eu me enxergo como você diz, como uma mulher negra de pele clara, porque eu já entendo que eu não tenho as mesmas oportunidades que tinha uma menina, ela citou o nome da menina, né, que estava na mesma turma, eu sei que eu não tenho as mesmas oportunidades que fulana, porque eu já presenciei, já vivenciei algumas coisas nesse sentido. Sim. Eu falei assim, ok, mas e aí, qual é o problema de você se declarar uma mulher negra, ou que talvez você possa mudar o teu discurso, né? E aí eu fui trazendo alguns elementos para ela conseguir também se enxergar dentro desses Como espaços. uma mulher negra. Mas o mais importante é que ela tinha a consciência de que, diferente de outras pessoas, ela talvez teria também menos oportunidades, Sim. né? Embora ela tivesse Bom, o fenótipo misturado. Então, por isso que eu gosto de usar, porque já vieram, gente, falam que para mim é muito incrível. Eu precisava, eu não esqueço disso até hoje. Foi eu, uma outra menina, quando eu trabalhava numa das consultorias, Bruna também, uma mulher negra de pele clara, e aí vieram uns 2, 3 meninos, assim, trabalhavam numa multinacional, enfim, que também é difícil dentro desses espaços. E quando eles entenderam que eles eram meninos negros, por conta da nossa, né, da forma como nós nos autodeclaramos, eu sim. entendi, falei, é isso, é esse o caminho. Caraca, eu me sentia muito indefinida, eu falei, não, gato, é só a gente pegar o que tem ali na BGE, ou você é uma coisa, ou você é outra. Você é outra. Não tem como E fugir é disso. isso. E aí a gente foi trazendo, né, experiências de vivências. Eu falei, começa a prestar atenção nas suas vivências, você que está no corporativo, a forma como as pessoas conversam contigo, a forma como que você recebe um feedback. Presta atenção, eu gosto de trazer muito esse olhar, né, gente? Cara, ficou mais de 3 anos no cargo, não tem oportunidade ou promoção. Não subiu. É racismo estrutural, gente. Aí as pessoas vão te. É sempre assim, né? Tem lá eu sempre falo, tem a regra. A hora que você chegou no último pontinho da regra, aquela regra mudou, mas mudou só para você. Então você já entendeu que você é uma pessoa negra, né? Que são, né, são comportamentos que são tão sutis que no dia a dia, para a maioria das pessoas, passa despercebido. Sim. Mas que a gente precisamos ficar atentos e atentas. Total. É muito sobre isso. Mas, Mari, diante de tudo isso que você trouxe, como que de fato nasceu essa Mariana empreendedora, né? O que de fato, para além dos 15 anos lá começar a trabalhar, que você entendeu que de fato seria essa Mariana empreendedora, mas a Mariana que também pensa no impacto social. Louco, né? Porque de vendedora de calçados para impacto social é muito louco. Mas a minha família é de empreendedores. A minha avó, a partir do momento que ela também atua ali, especificamente o meu avô, bêbado, e cuida de 6 filhos solo, ali a gente já empreende, né? Porque eu digo que a gente começa na criação de líderes, né? Dos filhos, por mais que a gente é casada, mas ao mesmo tempo a gente se sente sozinha, porque a gente não tem o apoio ali do camarada que está ali do nosso lado. Mas a minha família é uma família de empreendedores. A minha tia, ela vendia calçados, faleceu minha tia Conceição. Ela vendia calçados e eu achava muito legal minha tia vender calçados. Ela era professora,
mas ela vendia calçados para algumas empresas, e ela trazia de Franca. E como eu ficava ali na minha avó, eu via aquela atividade dela de chegando caixas e ela indo para as empresas quando ela estava de folga para poder entregar. E aí eu tive essa ideia em 2013 de vender calçados. Eu trabalhava ainda CLT e tive essa ideia. Então eu sempre tive aquele negócio, sabe, de venda, né? Por conta da minha tia, da minha avó, que sempre foram ali empreendedoras. E aí comecei em 2013, 2019 eu resolvi sair, mas resolvi fazer um acordo na onde eu trabalhava, CLT. Sempre trabalhei voltada para moda, então sempre fui vitrinista, visual merchandising, tem nada a ver com o que eu faço agora, mas sempre ali voltado para moda. Estudei muito em moda, fiz produção de moda, fiz vitrinismo, fiz visual merchandising, fiz tudo. E depois tive que recalcular minha rota também para poder estudar mais sobre impacto social. Mas e depois, em 2019, saí literalmente do CLT para vender calçados. E aí comecei a vender calçados em feiras. Então eu lembro até hoje, 2019 eu saí em julho. De julho até dezembro, participei de todas as feiras possíveis e impossíveis daqui de Campinas. Vendia? Não, não vendia, Danúbia. Mas eu levava os meus cartões de visita. E naquela época, como eu levava os meus cartões de visita, os clientes sempre me procuravam. Então, eu sempre falo para as meninas: leve o cartão de visita. Não vendeu? Leva o cartão, porque o cliente sempre vai procurar você, né? Sempre vai vir atrás. E aí, naquela época, eu lembro que eu tinha uma cartela de quase 200 clientes, cartela de cliente com mais de 200. E, e aí, depois, em 2021, a minha avó faleceu em 2017, 2021, vou contar um pouco da história do Rosalina, resolvi vender a minha prima, a minha avó faleceu, a casa dela estava vazia. E aí a minha prima e minha irmã, que são professoras também, me fizeram um convite para estar dentro da casa da minha avó vendendo os meus calçados. Elas iam dar aula, né, ali da aula particular para os alunos delas, em específico, e eu receberia os meus clientes. Ah, você não quer vir, né? Me fizeram um convite. Vem, aí você fica em um dos cômodos, faz o seu escritório e tal. Super aceitei e gostei da ideia. Lá fomos nós três. Cada uma ficou com um cômodo ali. A casa da minha avó é bem grande. E aí deu um mês, as duas, ó, piloritaram, ai, não vai dar certo, a gente não está recebendo os nossos alunos aqui, nossos alunos não estão vindo, não sei o que, não vai dar certo. Você vai ficar com a casa ou você vai sair? Eu falei, gente, eu vou ficar com a casa, porque eu sou daquela mulher de não deixar a peteca cair, né? Eu falei assim, gente, como assim? Se me fizeram convite e vão sair? Ai, a gente não vai porque não está dando tempo, não sei o que, não estamos recebendo. E mesmo assim, as clientes iam lá no escritório para retirar os calçados. Como os calçados sempre foram por encomenda, então elas iam na casa da minha avó para retirar. E muitas das clientes que iam, elas falavam assim para mim: Mari, casa vazia, faz roda de conversa de mulheres, faz feira, né? Que você vive nas feiras, faz feiras, traz mulheres aqui. E aí eu falei: não é que é? Que eu fiquei num fundinho, que foi na Copa, e os outros cômodos tudo vazio. Resolvi fazer a primeira roda de conversa, foi em 2021. Danúbia encheu, foi um sucesso. E aí resolvi colocar espaço Rosalina. Como eu estava dentro da casa da minha avó materna, Rosalina, e o espaço, né, que era para receber ali as mulheres. 2021, 2023, comecei a fazer feiras. A gente fez a primeira festa julina lá, enchemos todos os cômodos com empreendedoras, né? Naquela época não era voltado muito para a empreendedora negra, mas eu já estava com essa ideia, né, de trazer só mulheres negras, porque aqui em Campinas é muito difícil essa pauta, como você sabe.
E aí, então, eu resolvi fazer várias feiras. Aí apareceu a Carla. A Carla, que hoje é uma das diretoras e é terapeuta, ela também fez um momento lá em 2023, também trouxe várias mulheres, e ela falou: Mari, acho que eu quero trabalhar com você voluntariamente e tal. E começou aquela brigaiada por causa da casa, porque casa de vó, você sabe, família, eles estavam até quietos, mas aí começaram a ver a movimentação dentro lá da casa da minha avó e viram que o negócio estava fluindo, que o negócio estava crescendo, que estava tendo movimento. Aí falaram: Meu, acho que ela deve estar rica. Tá recebendo as pessoas, ela tá rica. Mas resolvi, então, mudar de espaço Rosalina para Movimento Rosalina, porque a gente entendeu que ali o Rosalina seria um movimento, que a gente poderia atender essas mulheres, fazer essas rodas, fazer feiras em todos os espaços periféricos, não só ali dentro da casa da minha avó. E aí foi isso, a ideia do Rosalina foi essa, foi do escritório de calçados para ideias de clientes que iam lá retirar os calçados, aderir a essa ideia, e aí a gente cresceu e o movimento Rosalina está aí, estamos com a primeira loja colaborativa de mulheres negras aqui em Campinas. Não temos o espaço, temos o espaço, né, o espaço da loja, mas a gente entendeu que o Rosalina é movimento e que a gente dá curso, dá palestras em todos os espaços daqui de Campinas e do Brasil. Gente, vocês precisam conhecer. Inclusive, estou devendo uma visita na loja. Estou devendo uma visita na loja. Por favor. Devo estar em Campinas, começo de março, possivelmente. Por favor. Não, já tá na agenda, não. Eu sei que eu estou intimada. Que da outra vez fomos tomando café. Eu vou lá, cadê que dando não consegui. Mas o quanto que é importante a gente entender que, inclusive, a maioria das mudanças, das poucas mudanças que a gente consegue, sim, vem de mudanças a partir do coletivo. Vem a partir de mudanças de pessoas que estão incomodadas. Eu falo que a gente não precisa aceitar tudo que nos é dado, se não é do nosso agrado, e que está tudo bem a gente dizer não, mas que é incomum, né? As pessoas estão acostumadas, especialmente para nós mulheres negras, eu vou dar isso aqui para a Mari, porque eu acho que para ela tá bom. E Mari simplesmente pode dizer: não, Danuba, eu acho que eu quero um pouquinho mais, vamos sentar e vamos negociar. E as pessoas não estão acostumadas com isso, né? E eu acredito que quando a gente fortalece outras mulheres negras, o coletivo sempre leva a gente mais longe. Eu sempre falo que quem ainda não entendeu sobre isso, meu amor, vai morrer sozinho, vai morrer sozinha, vai morrer só. Porque é o coletivo que movimenta, é o coletivo que engaja, e ter pessoas que também partem desse mesmo princípio só fortalecem, né, o movimento. Então, a gente precisa ter esse olhar mais específico do coletivo. Mas assim, Mari, mesmo à distância, como a gente fala, né, eu tenho acompanhado essa evolução. Eu sei que é sempre um grande desafio, principalmente para a gente. Eu sempre coloco para a gente, porque eu sou dessa pessoa que eu sou motivada, eu sou uma pessoa super otimista, e a gente conseguir manter... É difícil a gente manter as pessoas dentro dessa mesma sintonia, né? Como você disse, minhas primas no primeiro mês desistiram. Não, gente, não dá para desistir no primeiro mês. Não dá, gente. Não dá. E aí, o que eu fiz do limão uma limonada, amiga? Falei: não, bora. Aderir às ideias ali das minhas clientes e bora fazer acontecer. E realmente, eu gosto muito desse contexto de roda de conversa, Danúbia. Roda de conversa, a gente traz muitas pautas, principalmente de mulheres. A gente traz muitas pautas que as mulheres muitas vezes não falam, mas elas acabam dizendo ou falando porque elas veem que a mana ali do lado dela está passando pela mesma coisa ou ela já passou por aquilo. E aí nas rodas surgem, né? Eu costumo dizer que nas rodas surgem
É como se fosse roda de terapia, né, as mulheres Sim, vão falando, vão se abrindo. E é isso, eu gosto muito desse contexto que a gente traz no Rosalina, desse contexto do coletivo. O Rosalina hoje a gente tem 197 mulheres, eu já te disse caramba. isso. A gente tem a rede, né, a comunidade Rosalina, e apoiamos no psico, né, com a terapeuta. Paramos um pouco com as atividades foram mais fortes de 2021 para 2023. O que a gente resolveu aderir agora é cravar o Júlio das Pretas aqui em Campinas. Então, a gente está indo para o terceiro ano do Júlio das Pretas. Esse ano, novamente, vai ser na Estação Cultura, Legal. para a gente trazer e cravar essa importância, né, de Teresa e esse contexto da mulher negra, do trabalho da Teresa, como foi Teresa de Benguela, e, e que tem tudo a ver também com a história do Rosalina, com a história da minha avó, e a gente está tentando cravar isso aqui em Campinas. Você sabe que é um trabalho árduo, que é difícil, porque não temos apoio, Uhum. né? Não temos estrutura, e aí a gente tem que sair Campinas afora para a gente poder fazer um evento lindo, maravilhoso e trazer mulheres pretas, porque para tentar fazer esse movimento girar e Sim, acontecer aqui em Campinas. sim. Ah, eu acho que não só em Campinas, acho que qualquer parte, né, dos espaços, principalmente quando decidimos ser apartidárias, a nossa Sim, luta, a nossa luta ela é um pouquinho mais árdua, né? Mas faz, não gosto de dizer que faz parte porque eu entendo que não deveria. Mas eu acredito que ter pessoas como você, a gente precisa dessas pessoas sonhadoras para fazer esses movimentos acontecerem, faz total diferença. sim. E Mari, para a gente ir encaminhando aqui para o nosso final, Falei demais, né? imagina, cara, eu sempre falo para a galera que aqui o palco é de quem eu trouxe como pessoa convidada. Esse deixa eu gosto de falar bastante também. Mas a ideia, de fato, foi te ouvir a partir desse território, desse contexto, que é a cidade de Campinas, é, trazer esse olhar de quem, de fato, veio de uma das periferias da cidade, porque são muitas, Precisamos. porque precisamos entender diferentes contextos, precisamos entender diferentes realidades de diferentes territórios. Sim. E, assim, para a gente finalizar, o que você diria, né, para uma mana preta empreendedora, que possivelmente vão ter muitas aqui nos ouvindo, e eu gosto sempre de pensar, né? Quem sabe daqui a algum tempo a gente refaça esse episódio, a gente pensar em como que vai estar o movimento Rosalinas, sei lá, daqui uns 2 anos, que eu gosto de ser dessa, assim, bem rapidinha, né? Pensando em todos esses movimentos que você já Olha, construiu e os movimentos que você vem construindo. olha, primeiro, o que eu diria para uma mana preta e que eu sempre falo para as manas pretas daqui, né, de Campinas e das que eu conheço: sonhe, sonhe alto. Minha mãe sempre me criticou por eu ser sonhadora. E a sonhadora está alcançando. Por mais que esteja galgando, que seja devagar, os meus sonhos estão sendo realizados. Eu sonhei com a loja colaborativa e a loja colaborativa está aí. Sonhei porque eu até repostei esses dias nos stories. Há 6 anos atrás, eu queria colocar os meus calçados numa loja colaborativa lá em Barão Geraldo. E o valor era de 250 a R$ 300. Eu não tinha condições, porque era um valor muito alto. E ou eu vendia calçados, ou eu pagava a escola do meu filho. E aí, quando a menina falou, é 250, mas você precisa deixar aqui o seu calçado, tem que ser grade. E o meu não era grade, era unitário, né? Por ser por encomenda, era unitário. E aí eu já me frustrei, fiquei frustrada. E a minha amiga, que foi comigo, conseguiu colocar as bolsas delas e eu não consegui colocar os meus calçados. Saí de lá muito frustrada. E aí eu falei, meu, é um sonho que eu desejo.
E aí implantei esse sonho no Rosalina. Então a gente tem hoje uma loja colaborativa com valor mais acessíveis para mulheres negras e é um sonho que eu consegui realizar. Então sonhe, persista, não desista, foco. A gente costuma olhar muito para os lados, não olhe para os lados, olhe para frente. A gente costuma ser muito criticada. Sim, somos criticadas, mas tenha foco, tenha evolução, estude, leia. Tenho várias coisas para falar, mas acho que isso é uma das mais importantes, assim. Legal. E daqui 2 anos a gente vai estar Daqui 2 anos, trazendo. eu quero Rosalina como uma instituição, amiga. Quero É uma isso. instituição Rosalina, uma fundação, não tem a Fundação Bradesco, Fundação Rosalina, Sim. que busca as mulheres negras nas periferias para poder fazer o curso, que a gente tem uma van, que a gente busca essas mulheres da periferia para fazer cursos, que Danúbia vai dar para gente sobre diversidade. É isso que eu quero para o Rosalina, e que a gente esteja aí com uma loja colaborativa em cada canto do Brasil. Com certeza. Enfim, é isso. É isso. Gosto disso, gosto disso. Não, a gente tem que. Eu também sou, eu sempre falo, gente, eu sou essa pessoa super otimista, embora nas minhas DRs, né, também com a minha psicóloga. Minha É, psicóloga que falou isso para mim. Ela falou: Meu, por que você não quer que o Rosalisa seja uma instituição? Você tem que pensar alto, grande. é Depois eu isso. fiquei pensando, eu falei: Meu, a gente precisa. Precisamos, Fomos muito, precisamos. a gente foi muito apagada. Uhum. A gente pensa pequeno, não. Os brancos pensam alto, pensam grandão e estão evoluindo, e a gente precisa pensar grandão também. Com certeza. E não só além do pensar grande, né, Mária? Essa questão do nosso apagamento, inclusive enquanto pessoas empreendedoras, enquanto pessoas intelectuais. Eu Sim, acabei de ler esses dias o livro da Bárbara Carini, né, Meu Querido Estudante Negro, e ela contando a trajetória dela dentro da academia, e que ela falou que ela só conseguiu se intitular enquanto intelectual quando ela entrou no pós-doc dela, que só no pós-doc ela teve a oportunidade de ter uma professora negra, porque ali ela se sentiu representada. Eu sempre falo, não, gente, a gente precisa se preciso apropriar do que nós somos, né? total. Precisamos. E eu peguei uma fala assim de brincadeira, eu não sei aqui quem acompanha o carnaval, mas eu estava acompanhando os desfiles e aí a Viradouro ganhou, e o menino, Sim, né, uma criança, gente, de 7, 8 anos, que participou da comissão de frente, quando a repórter foi perguntar para ele, eu vi aquele menino todo empoderado falar, não, eu estou orgulhoso de mim mesmo, porque eu ensaiei madrugada, todos os dias, sim. durante 4 meses. Eu falei, gente, eu preciso me apropriar do que essa A criança gente está precisa se falando. apropriar, Eu exato. estou orgulhoso de mim mesmo. Assim, muito Sim, incrível. Infelizmente, isso também não nos é ensinado, né? Diante de não é. todo o contexto que nós trouxemos aqui. Então, a gente parar para pensar, que Mari também trouxe muito bem, né? Nós somos assim pessoas múltiplas. Infelizmente, a sociedade não nos dá o direito ao erro. Não reconhece. Então, eu falo que tudo que nós formos fazer, a gente já vai fazer beirando a perfeição, porque a gente já sabe que se errar, a gente ainda tem que pensar rápido Vamos para ser consertar. apontadas, vamos ser apontadas pelo erro. Vamos ser apontadas pelo erro e parece que todo o nosso histórico de tudo que foi muito bom que fizemos, ele é apagado, Apagados. né? E que aí, quando a gente vai se comparar com outras pessoas, que é um cuidado que eu sempre falo para todo mundo ter, para as minhas, né, para as pessoas que eu mentoro, que sim, é legal a gente se comparar a outras pessoas, mas o se comparar até um limite de não adoecer. Eu Sim, não posso comparar a minha história com a da Mari, a partir do momento que eu sei que Mari teve um ponto de partida completamente diferente do meu. totalmente diferente. E que tá tudo bem, então eu vou pegar de bom o que Mari está falando aqui, o que Mari está me trazendo. E que bom que ela já me colocou no sonho dela do Rosalinas, então eu já estou Rosalie, feliz. total, amiga, você faz parte. Total. Né? E eu acho que é muito mais sobre isso, né? A gente estava falando do coletivo, que é justamente sobre isso. Todo Sim. mundo pergunta, né? Como que você faz para ajudar uma mulher preta? Eu falei assim, gente, eu compro tudo
possível de amigas que empreendem de alguma forma. Né? Então, a Bijux, que é de uma, a Avon e Natura, que é de outra. Ai, conheço alguém que quer falar sobre isso, algo que eu não entendo. Ai, peraí que eu vou achar que possivelmente sempre vai ser uma outra mulher negra que eu vou te indicar. Então, essa também é uma forma de se pensar. Trabalhar no coletivo. Né? Sempre olhar para o coletivo. Sim. Eu sempre falo, porque durante algum tempo atrás, que eu já andei muito sozinha, é um caminho muito solitário, gente, não é legal, né? E quando a gente ouve, empreender também é solitário, mas quando a gente ouve outras histórias, ouve outros movimentos de superação, e eu falo que eu vou tendo alguns espelhos que de vez em quando nós somos seres humanos, como qualquer outra pessoa, que sim, tem momentos que a gente pensa em desistir, falar, ai não, gente, hoje eu não quero fazer nada, não quero pensar nisso, mas aí você recebe uma mensagem, ou aí você pensa, não, cara, se a Mari fez isso, eu também vou conseguir fazer, por que eu vou desistir agora? Então a gente vai tendo essas referências dentro do nosso próprio círculo, e que a gente faz essa roda girar, e que seja entre a gente de fato, né? Porque as outras pessoas já fazem isso naturalmente. Ai, não precisa. Daquelas. Não precisa. Não, fica do jeito, fica lá e deixa, né? Deixa a gente aqui. É sobre isso. Sororidade, dororidade, e é isso no nosso contexto, na nossa coletividade, e é isso. Né? Com certeza. Mari, gratidão por ter topado estar aqui, contar um pouquinho da sua história. Já te falei isso, né? Que você também sempre foi essa referência. Nossa. Mesmo a gente né, tendo assim se olhado de longe, mas estando mais próximas recentemente, mas é muito gostoso, né? Ver os movimentos que uma outra mana preta está dando. E eu falo que isso é gratificante e que sim, que de fato são esses olhares que a gente precisa ter, que é para não desistir no meio do caminho, né? Embora façamos coisas que pareçam muito iguais, mas são distintas, né? Mas está uma ali entrelaçada na outra, continuar a gente se fomentando, a gente continuar trazendo esse olhar, vou continuar aqui de longe, às vezes de perto, né? Torcendo por essa prosperidade do movimento Rosalina, que em breve sim possamos fazer algo juntas, Vamos trazer aí para o mundo essas potências, né? As potências que nós somos, mas as potências que a gente carrega junto. Que a gente carrega junto. Porque é muita gente, quando a gente para ouvir histórias, eu sou apaixonada. Né? Eu também. São histórias que vão fortalecendo o nosso movimento e nos fortalecem também enquanto pessoas, enquanto mulheres negras. Nossa, eu quero super agradecer. Uma que você é o ícone, né, amiga? E que eu te admiro demais, você sabe disso. Eu falei, né? Já te falo e falo também para todo mundo. Inclusive, eu comentei de você com a Flávia que mora aí no Rio. Sim. Que ela curtiu nossa foto, eu falei, estive com ela. Ela falou, gente, ela é maravilhosa. Eu falei, minha amiga. E aí, super agradeço pela oportunidade de contar um pouco a minha trajetória, o meu processo, que vivemos um processo, e o processo da mulher preta, periférica. Eu acho que é muito legal você trazer esses contextos para as pessoas conhecerem a mulher que está ali, né, no dia a dia, no trabalho duro. E super agradeço demais mesmo por tudo, e sou sua fã também, e conte com Rosalina, né? Conte com a gente. Obrigada. Obrigada demais. Imagina, eu que agradeço. Gente, a potência, né? Depois sigam a Mari, ela já deu lá o LinkedIn, vocês acham no Instagram, tanto como o Movimento Rosalina, tanto quanto Mariana Nunes, tem coisas muito incríveis. E assim eu vou encerrando esse nosso episódio maravilhoso desse mês de março. Tá incrível. Agradecer novamente as nossas pessoas apoiadoras, a Agência de Comunicação Respeite Meu Chiado, a Maria Preta Beer e a Voltec Education. E em breve a gente volta com o próximo episódio, porque eu sempre pergunto, pode, Dan? Eu sempre digo que pode. Seu podcast disruptivo. Um beijo, gente, até mais.